Senhor presidente, público que acompanha a sessão, colegas vereadores e vereadoras, disponho aqui agora de 10 minutos para falar dos assuntos que eu entenda serem importantes à sua discussão. E tem um assunto que me agrada bastante, ou pelo menos um assunto no qual eu procuro sempre discutir, e é inclusive o que norteia o meu trabalho na Câmara Municipal, que é a questão da independência. Alguns acontecimentos, últimos acontecimentos no meio político araçatubense, eu comecei a ouvir e a ler muitas vezes a palavra independência. E essa questão da independência é justamente o grande mal, ou pelo menos a falta de independência, é o grande mal que assola a política nacional. E como esse assunto foi muito falado nos últimos acontecimentos, na última semana, nós vamos conversar aqui sobre independência. O senhor prefeito municipal demitiu 3 cargos indicados por um vereador. E também a imprensa divulgou que o vereador tem 8 cargos na administração pública. Esse é um assunto muito importante, porque até pouco tempo atrás não havia sido noticiado, pelo menos nesse mandato, se os vereadores tinham cargo, se não tinham, ou pelo menos aqueles da bancada do senhor prefeito municipal, da qual eu não participo, não tenho cargo, nunca tive e nem vou ter. Agora, esse negócio de ter cargo é muito importante, nós precisamos discutir isso, chamar a atenção do povo. Que encrenca é essa? Por que o prefeito mandou embora os cargos? Segundo o que a imprensa divulgou, porque o vereador em questão havia votado contra, ou pelo menos votado a favor, de um projeto que incomodava a administração. Qual que era o projeto? Divulgar os gastos com viagens, os gastos com diárias de servidores do Executivo e do Legislativo. Isso incomodou. O prefeito não gostou, ficou cabreiro e mandou os cargos do cara embora. Muito bom. Ouve-se muito uma outra palavra que me incomoda sobremaneira, chama base. Os vereadores da base, os deputados da base, não sei quem da base, esse negócio de base, eu já falei aqui, isso é o fim do mundo. O que está na base está por baixo, o que está na base está sendo pisado. Talvez pode dizer, não, a base é uma base de sustentação, mas sustentar o quê? Sustentar coisa indevida? É uma sustentação ruim. Então, não fiquem na base, saiam da base. Esse negócio de ser base, você vai ser pisado. E, via de regra, o que acontece é o seguinte, o caboclo é eleito, o prefeito dá lá uns cargos para ele nomear, ele nomeia, fica atrelado ao executivo, e o prefeito monta no cupim dele, literalmente, como o caboclo diz, monta no cupim, e se ele não pular no espernear, vai montar, vai dar de espora nele, ele vai ficar mansinho, andando para lá e para cá. Isso é que é a base. O senhor prefeito municipal disse aqui, numa entrevista dele ontem, que ele não tinha base na primeira administração dele. Verdade. Aliás, eu o elogiei porque ele não tinha base. Falei, parabéns, senhor prefeito. Falei de público, inclusive. O senhor não tem bancada, porque eu acho que o vereador tem que ser independente, para ele poder ter liberdade. Aí o prefeito disse na mesma reportagem que ele conversou, que ele dialogou e que ele acabou montando uma base. Coincidência ou não, ele montou essa base na semana em que ia ser votado aqui o afastamento dele por conta daquela história dos kits escolares. Vocês se lembram? Quem não lembra, acabou de lembrar agora. Ele montou a base dele nessa época, porque ele se sentiu incomodado. Ele precisava de alguém, ou de um grupo de pessoas, que dessem essa sustentação para ele. E ele foi condenado no assunto em questão. Entenderam que história é essa de base? Os poderes têm que ser independentes. E, invariavelmente, os ocupantes do chefe do Poder Executivo, eles tendem a extrapolar os seus poderes, que já são muitos, e tentam mandar na Câmara Municipal. Desrespeitam a Câmara Municipal. Segundo acontecimento, a Câmara Municipal mandou para ele um requerimento de minha autoria, mas a partir do momento que sai da casa, é da casa, de todos os vereadores, pedindo informação a respeito de que, com relação às feiras livres, quantos
imóveis tinha na frente das feiras livres e qual era o valor do IPTU dessas casas. O prefeito mandou uma resposta ridícula e irônica, desrespeitou o Poder Legislativo. Oficiei o presidente da casa, falei, entre com mandado de segurança, o prefeito é obrigado a responder, ele está cometendo um ilícito. O presidente da casa entendeu que seria melhor repetir o pedido. Não vou comentar a atitude dele, é uma prerrogativa dele. Mas o que eu queria enfatizar é que o prefeito desrespeitou a Câmara ao fazer isso. E a explicação que ele deu na reportagem dele aqui também é outro absurdo. Seria muito difícil para a minha equipe fazer isso. Fica difícil, ele falou, para a minha equipe fazer isso. Difícil. Você saber quantas casas tem na frente de uma feira livre e saber quanto que elas pagam de IPTU? De duas, uma. Ou ele está de gozação com a gente, ou a equipe dele não tem competência, porque isso dá para fazer em meia hora. Por que que eu queria isso? Porque eu preciso desses dados para viabilizar um projeto de minha autoria, para dar um benefício de desconto de 50% para as pessoas que têm uma feira livre na frente da sua casa, porque o incômodo é um absurdo. O ideal seria que ela nem pagasse imposto, porque só quem mora nas proximidades de uma feira é que sabe os transtornos que passam. Então, eu preciso dessas informações. E o prefeito se negou a mandar. Então, o prefeito tende a querer mandar no Poder Legislativo. É isso que não pode. E eu ouvi aqui nessa casa já algumas sessões anteriores falando em independência, falaram do Montesquieu, falaram da Revolução Francesa, todo mundo fala dessa liberdade. Ótimo, mas essa liberdade tem que ser discutida, porque ela é necessária. Ela é o dado fundamental para que um vereador possa cumprir com o seu papel, com as suas obrigações. Se ele ficar atrelado ao prefeito, porque ele deve lá favores, que na maioria das vezes são cargos, ele fica com dificuldade para exercer essa tarefa. Quando foi idealizada essa tripartição dos poderes, ninguém falou isso, que tinha que ter lá um líder dentro do Poder Legislativo, ninguém falou que o prefeito precisava, o chefe do Executivo precisava ter uma bancada de sustentação, não é nada disso. O Poder Legislativo tem que ser independente, os poderes têm que ser harmônicos, não tem essa de ter submissão, não. Entenderam? Então, me causa, assim, até dor de barriga, de vez em quando me dá até náusea, essa história de bancada, de base. Isso aí significa subserviência. O cara vai ter que dar uma aliviada, vai ter que fazer de conta que não viu, vai ter que defender coisas indefensáveis, aí passa vergonha, porque todo mundo está assistindo a televisão, fica defendendo umas coisas que não têm cabimento, o povo está lá vendo, gente. Então, eu, no dia da posse, fiz um discurso falando sobre isso, sobre independência. E me lembro claramente que o prefeito não gostou, ficou cabreiro, fez cara de bravo, e disse aqui, desse microfone, ser independente não é só dizer não. Tá, eu não podia falar nada, porque eu estava quieto ali, eu já tinha passado meu tempo, mas isso ficou na minha cabeça. Ser independente realmente não é só dizer não. Ser independente é poder ter a liberdade de dizer o não quando ele for necessário. O prefeito diz também, na reportagem dele aqui, que tem vereadores da oposição que não gostam dele, não sei o quê. Eu sempre fui um vereador independente. E o ideal para mim, eu gostaria que todos os vereadores fossem independentes. Não deveria ter oposição e nem situação. Todas as vezes que falam em oposição e situação, o Montesquieu tem crises convulsivas. Um outro chamado John Locke também tem diarreia no túmulo. Eles não pensaram isso, não idealizaram isso. Muito menos o Aristóteles. Ele não falou nada de oposição, situação e os cambal. Não tem isso, não. Inventaram isso para fazer esse jeitinho aí. Você já deve ter ouvido o povo falar assim. Já tem um vício. As pessoas chegam para você e falam, você é do lado do prefeito ou contra o prefeito? Eu não sou nem do lado nem contra, eu sou eu. Eu sou a favor do povo. E sempre fui assim. Tenho propriedade para falar isso. Se o prefeito acha que ele falou aqui que tem uns caras que não gostam dele, sei lá, nós estamos em tão pouco, de repente um desses sou eu. Não é, prefeito, eu nem tenho relacionamento com o senhor, não posso nem gostar, nem deixar de gostar. A minha função aqui é fiscalizar o senhor. Da mesma maneira que sempre fiz com todos os outros prefeitos, que também não gostavam de mim, justamente por conta da minha independência, por eu ter essa propriedade, essa facilidade de poder dizer o que eu quero,
quando eu bem entendo, sem dever favor e prestar conta do que eu vou dizer para ninguém, para quem quer que seja. Então, em todos os meus mandatos, que já são 6, sempre fui independente. Podem analisar a história do Arlindo, ele não muda. E eu gostaria que essa palavra independência prevalecesse no comportamento de todas as casas legislativas, porque é esse o ideal na política e na democracia. Sem independência... Para encerrar, Excelência. 15 segundos para encerrar. Muito obrigado. Sem independência, é que eu levei um susto, mas sem independência não tem como a democracia prevalecer. E nós estamos aqui por um processo democrático. Obrigado pela atenção de todos.